mentira isso aí que vocês viram, né? De fato, existe muita injustiça não só no Brasil, como no mundo inteiro, e com certeza quem mais sofre com as injustiças são os mais pobres. E isso me fez pensar por que é que muitas pessoas votam na esquerda. Eu não digo os políticos de esquerda, esses são todos safados mesmo, todos safados. Pessoas que optam por votar na esquerda, elas são, em sua maioria, eu não duvido, pessoas de boa índole, bom caráter e se preocupam realmente com os mais pobres, eu acredito nisso. E elas olham para a direita e a direita não fala para os pobres, de jeito nenhum. Ela fala para a população em geral, como deve ser, na minha opinião. E então ela cai na esparrela, na falácia comunista que já existe. Esse pensamento revolucionário já tem aí alguns séculos, mas um expoente do seu pensamento fez esse ano 170 anos, que foi o Manifesto Comunista de 1848. Nele, Karl Marx diz: a história de todas as sociedades que existiram até os nossos dias tem sido a história da luta de classes. A sociedade divide-se cada vez mais em dois vastos campos, em duas classes diametralmente opostas, a burguesia e o proletariado. Essa história de luta de classes resume o pensamento da esquerda. Jogar pobres contra ricos tem sido o pensamento da esquerda há muito tempo. Há muito tempo, inclusive hoje, no país mais capitalista do mundo, os Estados Unidos, é exatamente isso que está acontecendo. Jogar uns contra os outros, para o país brigar. Eu peguei alguns dizeres, alguns parágrafos desse Manifesto Comunista que eu acho importante que nós tenhamos isso sempre em mente. Essas três figuras que vocês viram aí, assim como alguns outros, puseram em prática as ideias de Marx, esse louco, e só gerou fome, miséria e quase 150 milhões de mortos em menos de um século. E muita gente diz, tentando defender o comunismo, o comunismo nunca deu certo onde foi implantado. Mentira, deu certo sim. É só isso que eles queriam. Eles não estão preocupados em quantas pessoas morrem, se morre uma, se morre 100 milhões. Eles querem, sim, tomar o poder, a classe dominante. Quando você vê proletário, operário, hoje são os pobres, as minorias, isso tudo é jogar para essas pessoas. Mas o que eles querem é que o partido tome poder. E tomou nesses lugares. E o PT estava tomando poder em todos os cantos do Brasil também. Seguindo, aliás, a sua Carta de Princípios, escrita em 1979. Aqui você tem, numa sociedade como a nossa, baseada na exploração e na desigualdade entre as classes, os explorados e oprimidos têm permanente necessidade, quer dizer, divisão de classes, luta de classes. Outra parte, nesse sentido, o PT proclama que sua participação em eleições e suas atividades parlamentares se subordinarão ao seu objetivo maior, o objetivo do partido. Outro item aqui. Afirma outro sim que buscará apoderar-se do poder político e implantar o governo dos trabalhadores. Mentira, o governo do PT, o sistema do PT. Do Partido Comunista. E mais um outro trecho nós temos aqui, exercido diretamente pelas massas, pois não há socialismo sem democracia, nem democracia sem socialismo. Um partido que almeja uma sociedade socialista e democrática tem que ser ele próprio, Socialismo e comunismo é a mesma coisa, não entra nessa não. Assim como o nazismo também, o que eles querem é um poder central para eles e a população que se lixe. Muita gente diz que o PT ficou 13 anos no poder e o Brasil não virou um país comunista.
Olha, o comunismo, ele é como um camaleão, ele se adequa às mais diversas situações. Você acha que pessoas que não se importam em matar vão se importar em pequenas mudanças cosméticas para atingir seu objetivo, que é o poder absoluto? Não, claro que não. O PT já estava quase com o poder absoluto na nação. E duas coisas eu cito para provar o que eu estou dizendo. O que foi feito, as obras que o PT fez com o nosso dinheiro, o dinheiro do BNDES, em outras nações, sem interesse nenhum da nação brasileira, e o caso da Petrobras também. Vamos dar uma olhada aí. A Lava Jato estragou tudo. Evidente que a Lava Jato não estava nos planos. Por isso que eu disse, não tem mais relevância nenhuma. Porque o plano era perfeito, mas não combinaram com os russos. Isso é que ficou tumultuado. A Lava Jato revelou o quê? Eu disse isso. Pelas contas agora do novo orçamento da Petrobras, 6,8 bilhões destinaram-se à propina. Se um terço disso foi para o partido tem algo em torno de 2 bilhões de reais de caixa. Era fácil disputar a eleição com isso. A campanha da presidente Dilma custou 350 milhões. Por isso que eu disse, eles têm dinheiro para disputar a eleição até 2038. E deixariam os caraminguados para os demais partidos. Era uma forma fácil de se eternizar no poder. Na verdade, o que se instalou no país nesses últimos anos, está sendo revelado na Lava Jato, é um modelo de governança corrupta. Algo que merece um nome claro, de cleptocracia. Isso que se instalou. Isso é evidente. Veja o que fizeram com a Petrobras, veja o valor da Petrobras hoje. Por isso que se defende, eu falei isso, por isso que se defende com tanta força as estatais. Não é por conta de dizer que as estatais pertencem ao povo brasileiro, porque pertencem a eles. Eles tinham se tornado donos da Petrobras. Esse era o método de governança. Infelizmente, para eles, e felizmente para o Brasil, deu errado. Isso revelou, e nós estamos nesse caos por conta desse método de governança corrupta. Nós temos hoje, como método de governança, um modelo cleptocrata. E o PT nada mais fez do que obedecer seu estatuto, que está lá no artigo 14, que o filiado ou filiada investido de cargo de confiança na administração pública, direta ou indireta, deverá exercê-lo com probidade e fidelidade aos princípios programáticos e à orientação do partido. E o dispositivo no parágrafo anterior se aplica também ao filiado ou filiada detentor de mandato eletivo. Ou seja, Lula e Dilma fizeram o que tem que ser feito, está aqui no estatuto. Não respeitaram a Constituição, mas o estatuto do partido eles respeitaram. Diz mais, no artigo 67, as bancadas são, inciso 1, as bancadas são consideradas órgãos do partido. Artigo 70, o partido concebe o mandato como partidário. Artigo 73, desde o pedido de indicação como pré-candidato a cargo legislativo, o filiado comprometer-se-á rigorosamente a 1. Reconhecer de modo expresso que todo mandato eletivo pertence ao partido. E nesse 3 aqui está engraçado. Se eleito ou eleita, combater rigorosamente qualquer privilégio ou regalia. Evitar desvio de recursos públicos para proveito pessoal. O Lula aumentou um pouquinho sua conta bancária, não aumentou não? Aumentou, todo mundo sabe disso. Bom, chega de falar do passado, né? Vamos falar um pouco do futuro. Do plano de governo do PT para essas eleições, do Andrade, né? Eu não tive como não botar esse print aqui na primeira página, né? Ele diz, Lula, em 7 de abril, quando ele foi preso, no ABC Paulista, não adianta tentar parar minhas ideias, elas já estão pairando no ar e não tem como prendê-las. As ideias talvez não, mas você está preso, seu safado. E olha aqui, como é que começa o plano de governo? Lula é uma ideia e agora um plano de governo. Se ele é uma ideia, primeiro que é 51, né? Porque é cachaceiro que só ele. E se é um plano de governo, o plano de governo está preso. Está mal explicado isso aí. Bom, vamos lá, vamos falar rapidamente aqui. 1.3.
Novo marco regulatório da comunicação social eletrônica. Já estão querendo fazer isso com o WhatsApp, né? Fortalecer as emissoras de rádio e TV comunitárias. Em face disso, será preciso redefinir o papel da Anatel e da Polícia Federal para impedir perseguições. E a eterna luta de classes continua, só que agora com as minorias. E ele diz no capítulo 2, inaugurar um novo período histórico de afirmação de direitos. O governo Haddad recriará com status de ministério as pastas de direitos humanos, política para as mulheres e promoção da igualdade racial. Implementar as recomendações da Comissão Nacional da Verdade. Que beleza! Aqui no 2.1, promover políticas para as mulheres visando a igualdade de gênero. E isso aqui é muito importante. Promoveremos a saúde integral da mulher para o pleno exercício dos direitos sexuais reprodutivos. Isso é um atenuante, um eufemismo para dizer aborto. Vai liberar o aborto. Promover políticas de igualdade racial. Então, mulher, negro, promover o direito da juventude, da cidadania LGBTI+, direito dos idosos, pessoas com deficiência, promoção de direitos dos povos do campo, das florestas e das águas. Sei lá o que é isso. Plano Nacional de Redução de Homicídios. Nesse contexto, a política de controle de armas e munições deve ser aprimorada nos termos do Estatuto do Desarmamento, que já foi rejeitado por 65% da população. Isso aí. Nova política sobre drogas. Descriminalização das drogas. Plano de política criminal e penitenciária. Vai liberar todos os pequenos delitos. Você sai na rua, rouba o seu celular, não tem problema não. O cara não vai encher a cadeia por causa disso. É só o seu telefone, dane-se. E agora, isso aqui é importante. Promover um novo projeto nacional de desenvolvimento. Esse ponto 3 aqui resume todo o pensamento comunista. Ó, da garantia de recursos aos programas de transferências de renda. É isso. Tirar dos ricos e dizer que vai dar para os pobres, mas fica com partido, como a gente viu aí. Políticas de financiamento e reforma fiscal verde, ecologia. Tributo sobre o carbono, regulamentação da indústria. Políticas para o agronegócio. O apoio do governo federal deve ser acompanhado da regulação do grande agronegócio. Regulação do agronegócio, indústria, agronegócio. E democratização da terra e reforma agrária. Promoverá a atualização dos parâmetros de aferição da função social da terra. Quer dizer, basicamente as mesmas coisas que a gente viu no estatuto deles, e dá para fazer um paralelo também com o Manifesto Comunista de Marx. Segue exatamente a mesma linha. Esse é o plano de governo de Fernando Haddad, que foi pensado por Lula, hein? Vamos ver agora o que 4 líderes do Partido dos Trabalhadores pensam sobre o comunismo. Quando tivemos a ideia de construir o Fórum de São Paulo. E aí veio a ideia, conversando com os companheiros cubanos no primeiro momento, de fazermos uma reunião da esquerda latino-americana. E uma das forças políticas que mais contribuiu para que nós chegássemos a construir o que nós construímos foram os companheiros do Partido Comunista Cubano. Eu quero que o Brasil descubra o seu próprio rumo, né? Eu defendo o socialismo brasileiro, óbvio. Porque há uma diferença entre o Hitler e o Stalin que precisa ser devidamente registrada. Ambos fuzilavam seus inimigos, mas o Stalin lia os livros antes de fuzilá-los. Lia os seus livros. Nesse vídeo eu não trouxe nenhuma novidade, nenhuma notícia nova, nada. O que eu fiz apenas foi mostrar trechos de 4 documentos comunistas e provar que o PT continua com o mesmo pensamento de Marx, um pensamento que matou milhões de pessoas. E eu acho isso tão importante ou mais do que notícias, porque nós estamos entrando agora, desde o início da campanha do Bolsonaro, desde a Lava Jato, nas mobilizações, estamos entrando na maioridade política no Brasil. Uma nação só se desenvolve se tiver 2 frentes políticas
duas propostas políticas diferentes, e não 738 partidos de esquerda que brigam para ver quem é mais de esquerda. Então nós temos que ter isso sempre certo no fundo do nosso pensamento, o que é a esquerda, o que é o PT. Porque nessa briga a gente precisa disso. E por isso que eu peço para vocês, por favor, compartilharem bastante esse vídeo. Se inscreve aqui no canal também, porque é importante isso. Não apenas as notícias, mas ter em mente, guardado aqui, o que é o comunismo, o que é a esquerda, o que é o PT. E para você, eleitor de esquerda, se por acaso alguém de esquerda assistir esse vídeo, eu mencionei que os Estados Unidos está a mesma coisa na luta de classes, e está realmente. Está tendo essa caravana que vocês estão vendo aí no noticiário, está na Guatemala, veio de Honduras e tal, com mais ou menos 10, 14 milhões de pessoas. E tem um repórter, Jorge Ramos, ele é mexicano, mora nos Estados Unidos, mas ele é liberal, de esquerda, e ele... Num programa que eu assisti na terça-feira ou quarta-feira à noite, no programa do Tucker Carlson na Fox News, ele está no meio da caravana falando, não, os Estados Unidos têm que fazer o seu papel, tem que acolher essas pessoas, 14 milhões de pessoas, tem que acolher porque tem que ser justo, solidário com o sofrimento dessas pessoas. Aí o Tucker Carlson pergunta para ele, e você, quantas pessoas você vai acolher na sua casa? Você vai ajudar quantas pessoas? Eu achava que essa pergunta não fosse uma pergunta que alguém fizesse, mas é isso que eu tenho vontade de fazer para você, eleitor de esquerda. Quantas pessoas você está disposto a acolher na sua casa? Quantas famílias? Vende seu carro, cancela celular, banda larga. Ajuda as pessoas, não fica culpando só os mais ricos, porque você, com certeza, é mais rico do que a maior parte da população brasileira. Então faça a sua parte e pare de culpar os outros. Porque a única coisa que eu vejo, a única razão, o único motivo de alguém votar na esquerda é cair nessa balela de que a esquerda vai ajudar os pobres. Que elas falam que ajuda os pobres, aí pega o dinheiro e fica para eles mesmo. Você dá 10 reais para um pobre, vira um consumidor. Então é preciso apenas da gente saber lidar corretamente com o pobre. Valeu.